Seres humanos. A maioria dos seres humanos vive uma vida normal. Eles nascem, crescem, são educados, encontram um emprego, se estabelecem, pagam contas, talvez comecem uma família, esperam o relógio da vida passar, depois morrem. E mesmo que haja momentos em que sintam a necessidade de atacar os seus semelhantes, devido a uma vingança ou uma raiva furiosa, quase todos resistirão a esses impulsos. Isso se deve a uma espécie de bússola moral, um interruptor em suas cabeças, que os impede de cruzar o limiar e entrar em um mundo de violência inimaginável. Mas existem alguns seres humanos que andam entre nós e que não têm esse escrúpulo quando se trata de tirar outra vida, pois eles nos veem como nada mais do que gado, esperando o abate. Esses homens e mulheres estão vivendo, respirando pesadelos, do tipo que Hollywood só poderia sonhar em criar. E a mais maligna dessas criaturas é alguém de quem você talvez nunca tenha ouvido falar. Esse homem é Pedro Lopes. Nascido em 8 de outubro de 1948, Pedro Alonso Lopes foi o sétimo de 13 filhos. Seu pai morreu durante o conflito de la Violência, uma guerra armada e cruel que deixaria uma ferida profunda na Colômbia que nunca cicatrizou de verdade. Sua mãe era, segundo ele, uma mulher da vida, e este ambiente familiar teria direcionado o jovem Pedro para o caminho do mal e o transformado em um verdadeiro monstro. Sem nenhuma figura paterna, ele aprendeu sobre a vida com os homens que sua mãe servia e passou a acreditar que a violência era algo normal. Pedro havia sendo abusado regularmente, praticamente todos os dias. Devido a isso, ele também se tornou alvo da raiva de sua própria mãe, e em mais de uma ocasião foi exposto aos atos sexuais que aconteciam em sua própria casa. Isso causou uma grande impressão no jovem Pedro, tanto que aos 8 anos de idade ele foi pego acariciando sua irmã mais nova e posteriormente foi expulso da casa devido a isso. Algum tempo depois, ele chegou a Bogotá, onde se juntou a uma gangue de rua e durante esse tempo foi abordado por um homem que lhe ofereceu uma cama quente, comida e um lugar seguro para morar. Mas este homem levou Lopes para um prédio abandonado e o agrediu. Aos 12 anos, uma família americana que morava na Colômbia teve pena dele e o acolheu, mas como não conseguiram autorização para levá-lo com eles para os Estados Unidos, resolveram matriculá-lo em uma escola para órfãos, onde se comprometeram em pagar todos os custos de sua estadia. Porém, e mais uma vez, ele foi abusado, desta vez por um professor. Então, resolveu voltar para as ruas. Aos 18 anos, Pedro já era um ladrão de carros bem-sucedido, mas, como todos os criminosos, vivia com um medo constante. Ele poderia ser morto por um rival ou até mesmo ser preso, e não demorou muito para que realmente ele fosse encarcerado. Enquanto estava na prisão, Lopes foi brutalizado por gangues rivais e, em retaliação, caçou os responsáveis, tirando a vida deles, um por um. Após sua liberação, se mudou para o Peru e foi lá que sua onda de crimes começou de verdade. Señora, ¿dónde me lleva? ¿Te gustan los caramelos? Sí. Aquí cerca tengo más caramelos.
¿Y te gustan los juguetitos? Sí. También tengo juguetitos. Vamos entonces, muñeca, vamos. Ele tinha como alvo meninas com cerca de 12 anos e alegou que em 1978 já tinha tirado a vida de mais de 100. Pedro as atraía para áreas remotas, as aliciava e se viciava. E por mais alta que fosse essa contagem de corpos, poderia ter acabado ali mesmo, se não fosse a intervenção de um homem de Deus. Enquanto tentava sequestrar uma menina de 9 anos, ele foi pego por uma tribo local, que o considerou culpado sob sua lei e o condenou a ser enterrado vivo. Mas, considerando a prática uma barbárie, o missionário interveio e os convenceu a entregá-lo à polícia peruana. Uma vez sob custódia das autoridades, ele foi simplesmente deportado de volta para a Colômbia e o pior, sem qualquer menção a seus crimes. Com o Peru agora fora dos seus limites, Pedro usaria a Colômbia e o Equador como seus campos de caça. E ele caçou muitas garotas. E quando eu digo muitas, estou falando algo em torno de 300 vidas, segundo sua própria confissão posteriormente. Como não se preocupava em chamar a atenção, foi rapidamente preso. Bem, não tão rapidamente se levarmos em conta o número de mortes. Pedro parecia invisível para a polícia. Enquanto atacava somente meninas pobres ou em situação de rua, andava despercebido aos olhos da lei. Mas quando atraiu a filha de um vereador local, foi encurralado e preso. A princípio, Lopes se recusou a dizer qualquer coisa. Foi preciso que um pastor chamado Gordova Gudino se infiltrasse na prisão para Pedro finalmente falar. E ele falou mais do que devia, inclusive. Confiando no pastor, Lopes admitiu ter tirado a vida de mais de 200 meninas, mas a polícia inicialmente não levou suas alegações a sério, até que uma inundação repentina desenterrou os restos mortais de uma de suas vítimas, levando-o a mostrar à polícia onde ele havia enterrado as outras. Os investigadores não faziam ideia do tipo de monstro que tinham nas mãos. Ele disse que atacava em média 3 meninas por semana e confessou às autoridades equatorianas que gostava das meninas do Equador porque elas são mais gentis e confiantes, mais inocentes. O mundo ficou em choque quando Lopes admitiu que seu número de vítimas poderia passar de 300. Isso deveria ter sido mais do que suficiente para convencer o sistema judicial a trancá-lo em um buraco escuro pelo resto de sua vida. Como disse, deveria. Mas a lei do Equador previa que qualquer pessoa declarada insana só poderia cumprir um máximo de 16 anos de prisão. Então, uma junta médica o analisou e ele foi declarado louco. Isso mesmo. Em 31 de agosto de 1994, Pedro Alonso foi solto 2 anos antes do previsto por bom comportamento, tendo sido imediatamente deportado para a Colômbia. Parecia que ninguém queria se responsabilizar em puni-lo. É algo realmente assustador imaginar quantos outros monstros foram soltos e atacaram novamente pela enxurrada burocrática do poder judiciário. E eu estou falando isso num panorama mundial. Pois bem, na Colômbia, parecia que as autoridades estavam dispostas a deixá-lo apodrecer na cadeia. E mais uma vez, parecia, apenas parecia. Acontece que também na Colômbia, uma pessoa considerada insana não poderia passar mais do que 20 anos recluso. Para muitos, já era o suficiente. Porém, e mais uma vez, a loucura seria amiga de Pedro. E ele nunca chegou a ser julgado pelos seus crimes, tendo sido transferido para um hospital psiquiátrico. Apenas 4 anos depois, ele foi declarado são. E ao invés de finalmente ser julgado pelas suas atrocidades, ele foi liberado sob uma fiança de apenas $50. É algo realmente revoltante. Ao sair da cadeia, Pedro foi visitar a sua mãe e exigiu uma herança que ela não tinha como lhe dar. Então, ele vendeu uma cama e algumas cadeiras, pegou o dinheiro e simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o monstro dos Andes, como a mídia internacional o batizou. Não sabemos se ele ainda está vivo ou não. Alguns dizem que Pedro deve ter sido morto por vingança, mas ainda existe uma grande chance de Pedro ainda estar andando entre nós. Se isso for verdade, ele estaria com 74 anos de idade. E isso deixa uma pergunta que ninguém parece querer responder. Será que
Após o seu desaparecimento, ele voltou aos seus velhos hábitos? A resposta para essa pergunta é uma verdade horrível, mas muitos acreditam que sim. Durante a única entrevista que deu ao jornalista Ron Littner, o próprio Lopes disse que se um dia saísse da prisão, ficaria feliz em matar novamente, porque esta era a sua missão. Tú solías llevar un archivo de los nombres de las muchachas. No, nada de archivo, unas anotaciones donde mi compañero de causa, o sea, mi compañero de andanza, me enseñaba las infracciones que él cometía, ¿no? Para que a mí no se me borrara esos sitios, entonces yo hacía unas anotaciones. Y eso me sirvió para darle una mejor investigación a los hechos, a la infracción de los hechos, por parte de lo que estaba impune, ¿no? Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba sepultado. ¿Cómo es eso? Sí, como cuando se muere un semimoviente animal. Le echaban paja. Lo hacía a la intemperie, ¿no? Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba. Como usted lo acaba de decir, a la persona que asomaba. ¿Qué les decían? Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento, tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no soy. Me enseñaron. Más, el que me enseña, pues, como no estaba de acuerdo del sacrificio, yo me veo obligado, por ir a intenso dolor, a hacerme justicia con mis propias manos. En el transcurso de los 4 días de yo haber victimado a Jorge Patiño, es cuando ya le digo a la justicia, y creo un delator, ¿no?, ante la justicia, sobre el hecho. Lo demás já proviene, digamos, por tantas publicidades. O Monstro dos Andes é bem conhecido entre os amantes de crimes reais e é óbvio que nada do que ele passou na vida o fez matar. Isso seria uma afirmação chula e simplista, pois muitos de nós já sofremos muito na vida, algumas pessoas até mais do que ele, e ninguém sai por aí roubando vidas de jovens inocentes. E mais, afirmar que alguém subitamente recuperou a consciência após ser declarado louco por mais de 50 anos é algo realmente insano. 4 anos em uma instituição de saúde mental não faz milagres. Para se ter uma ideia, em 2002, ele foi apontado como o principal suspeito de uma série de crimes. Nada nunca foi provado e ele nunca mais foi visto. Mas algumas pessoas apontam que Pedro até passou pelo Brasil. E como temos tantos casos não resolvidos, não é difícil de acreditar que ele atacou novamente, sem sequer ser notado. Sua contagem final de vítimas nunca será conhecida, e com mais de 20 anos de liberdade em seu currículo, sem que ninguém faça ideia de onde esteja, sua confissão original de mais de 350 vidas é apenas um esboço da real extensão de suas atrocidades, porque, infelizmente, um mal como Pedro Lopes nunca morre. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que você tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como eu narro a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todas as nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, o @paralelometafórico, além das nossas campanhas de apoio, o Apoia-se, Seja Membro e o e-book de Jack. E agora você tem mais uma opção para ajudar o canal. Sendo um patrocinador, você me envia um e-mail para o paralelometafórico@gmail.com. Eu te mando um Media Kit com todos os detalhes e quem sabe não teremos uma história indicada por você aqui no canal. Mas é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.